Você está feliz? Aleluia. Então vamos de vigília hoje? Tô brincando. Essa é uma palavra que Deus ele já vinha construindo dentro de mim já faz umas semanas já. E eu estava esperando o momento certo de trazer. E quando Deus ele começa a falar algo com a gente precisa de um tempo para amadurecer aquela palavra. E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre autoridade. E queria que já você abre sua Bíblia. E é interessante como as coisas mudam depois quando a gente vem para Jesus. É interessante que muitas coisas mudam completamente. O nosso espírito que estava morto, ele é recriado pelo Espírito Santo. Nós recebemos uma filiação, agora nós não somos mais órfãos, nós temos um Pai Celestial. Mas tem uma outra coisa que acontece também. Nós automaticamente somos alistados no exército de Deus. E o que eu quero falar com você hoje à noite é uma palavra de despertamento para o seu coração. Porque nós estamos em guerra. E eu não estou falando de Israel versus Palestina. Eu não estou falando de Ucrânia versus Rússia. Não. Eu estou falando de uma guerra que muitas das vezes está passando desapercebido dos nossos olhos. Eu estou falando de uma guerra espiritual. Ao completar 18 anos, acontece algo muito importante na vida de todo homem. Ele precisa se alistar. E ele vai lá, jura a bandeira. Alguns seguem para servir no exército, outros recebem sua reservista, mas ele precisa obrigatoriamente passar por esse processo. Porque sem essa reservista, ele não consegue fazer praticamente nada na vida, né? Não consegue um emprego, não consegue tomar posse em um concurso. Ele não consegue fazer absolutamente nada. Um dia nós fomos encontrados por Deus, aceitamos o seu convite, fomos alistados no seu exército, mas tem uma diferença. É que no céu não existe reservista. Você está alistado, convocado e posicionado. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela vai falar sobre um mundo espiritual. Ela vai falar de anjos, ela vai falar de demônios, Deus em seu trono, seres viventes, sobre o nosso inimigo. Quer você goste ou não, quer você creia ou não, você é participante dessa batalha. É uma batalha invisível, que nós não vemos com os nossos olhos carnais, mas é mais real do que essa cadeira em que você está sentado. De um lado, o império das trevas, que deseja te destruir tua família. Do outro lado, o reino de Deus glorioso, que tem um rei que desconhece o sabor da derrota. E que se move em favor dos seus filhos. Eu e você fazemos parte dessa parte da batalha, desse lado da batalha. Do lado vitorioso. E aqui a gente vai começar a construir um entendimento e depois a gente abre as asas e voa, tá? Até porque um voo seguro depende de um fundamento bem lançado. Então a gente precisa alicerçar as coisas antes da gente pegar o voo. Queria que você abrisse a Bíblia em Efésios 6,16. Paulo afirma aqui, pois a nossa luta, então a luta não é minha apenas, a luta é nossa. A luta é da igreja, é nossa. Ela não é contra carne ou sangue, ela não é contra pessoas, mas é contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo mal. Em outras traduções vai dizer contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então essa guerra, essa batalha, ela se dá em regiões celestiais. E Paulo aqui deixa bem claro que a nossa luta, que há um embate entre a igreja e as trevas. E essa batalha ela não vai ter trégua até que Jesus volte. Até que Jesus volte e resolva de uma vez por toda. Até lá, nós, igreja, daremos de cara com as portas do inferno constantemente.
O detalhe é que elas não vão prevalecer. Quando Paulo fala sobre luta, ele está exemplificando um tipo de luta que existia naquela época, que é onde um oponente era vitorioso quando imobilizava o outro com o braço ao redor do seu pescoço. E desta forma, quando ele conseguia imobilizar o inimigo, ele saía vitorioso. E nesse lugar de guerra, nesse lugar de batalha, é assim: ou você imobiliza, ou você é imobilizado. A gente acha muitas das vezes que essa guerra ela acontece muito longe das nossas vidas, né? Mas muito pelo contrário, existem batalhas sendo travadas nesse momento pela minha e pela sua vida. E nossa luta não é contra a carne, como nós já lemos, não é contra pessoas, não é contra aquela pessoa que te persegue, não é contra políticos. Aproveitando o dia de eleição, não é contra aquele chefe que te persegue, não é. A nossa batalha não são contra essas pessoas, porque o desejo de Deus é alcançá-las. Mas a nossa luta sempre é por aqueles que estão por trás dessas pessoas, através de ações, através de atitudes. E às vezes a gente se desgasta demais, querendo vencer uma guerra com armas carnais. Tem algo muito errado dentro da sua casa e você acha que você vence com discussão. Não resolva na força do seu braço aquilo que só pode resolver com o joelho dobrado. Não resolva na força do seu braço. Porque nesse tempo, Deus está levantando homens e mulheres que vão entender o seu papel na batalha, que não vão se comportar como coitadinhos, mas como guerreiros comissionados por Deus e cheios do seu Espírito. Você pode até não crer, você pode até não querer se envolver, mas querendo ou não, querido, você já está envolvido. E Deus me trouxe à noite aqui para trazer um chacoalhão em você. Para despertar você que está dormindo. Para dizer, você está no meio de uma batalha. É tempo de se posicionar. É tempo de colocar os pés no lugar que o Senhor te deu. Porque assim, nós veremos famílias, cidades inteiras transformadas quando nós, a igreja, aprendermos a nos posicionar ao lado do nosso general. Nós precisamos temer a batalha, porque aquele que nos convoca é o mesmo que dá estratégia para vencê-la. Ele nos dá estratégias para vencer as mesmas batalhas que Ele nos coloca. Mas para vencer essa batalha, nós precisamos entender que nós precisamos de algo. Que aí agora eu vou discorrer sobre o tema, que é autoridade. A Bíblia vai falar, em 1 João 3,8, um dos objetivos da primeira vinda de Cristo. Tem vários objetivos. Jesus mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Né? Jesus, ele falou sobre muitos dos objetivos da sua vinda, mas se tem um dos objetivos que a Bíblia, ela aponta, é esse. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, a Bíblia enfatiza, foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Foi para isso que o Filho do Homem se manifestou, e como discípulos, Ele mesmo nos convocou para continuar essa missão aqui na terra. Jesus continua destruindo as obras do nosso inimigo através da minha e da sua vida, através da sua igreja. Eu e você fomos convocados para essa realidade, não para se conformar com o que o inimigo tem feito em nossas famílias, na vida dos nossos parentes, no nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Não, nós fomos chamados para destruir as obras do maligno. Destruídos no original é luo, que significa libertar alguém que está preso.
E quando eu penso nisso, automaticamente saltou no meu coração Isaías 61, versículo 1, que vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Isaías estava profetizando a respeito do Messias. Essa é a unção messiânica que é compartilhada por Cristo para a sua igreja. Fomos chamados a restaurar os contritos, os homens e mulheres que estão por aí quebrados, e para pôr em liberdade os cativos, abrindo as prisões. Mas como eu disse já anteriormente, nós precisamos de autoridade para isso. Eu não consigo restaurar ninguém, eu não consigo libertar nenhum oprimido na força do meu braço, porque o mundo espiritual não se move ao som do meu nome, ele se move ao som do nome de Cristo. E o que é autoridade? O dicionário vai dizer que é direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Quando estamos diante de um juiz, nós estamos sujeitos à ordem estabelecida por ele naquele ambiente. Quando nós estamos servindo num exército, você está subordinado àqueles que têm patente maior do que a sua. Há um princípio no mundo espiritual que se chama princípio de autoridade. Princípio que Deus estabelece e não pode ser quebrado, porque toda vez que você tenta quebrar um princípio, é Ele que quebra você. Por isso que nós não podemos quebrar princípios. E o inferno sabe disso. Às vezes as pessoas, e eu não entendo isso, ficam muito assustadas quando a gente fala, né? O inimigo e tal. E é um medo, e eu não entendo. Porque deixa eu lhe dizer algo, isso talvez você não sabe, mas Satanás é a cholinha de Deus. Sabe cholinha, aquele cãozinho? Ele só vai aonde Deus permite. Sabe o cachorro que a gente tá com a coleira nele, deixa ele ir, mas quando a gente trava, ele não consegue mais? Mesma coisa a Deus. Com o inimigo. Lembra do meu servo Jó? Viste meu servo Jó? O diabo disse, bem, o Senhor dá tudo a ele, né? Deixa eu tirar tudo. Aí Deus disse, tá bom, agora só uma coisa. Na vida dele você não toca. Tocasse? Ele não tocou. O inimigo está sujeito à autoridade de Deus. Ele não contraria aquele que se assenta no alto sublime trono, porque quem pode resistir à ordem do Senhor dos Exércitos? Até mesmo as trevas reconhecem que Deus é o Senhor. E de Cristo procede toda a autoridade. Mateus 28, 18, vai dizer, Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos e os disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus, ele recebeu toda a autoridade depois de ter cumprido a sua missão. Ter morrido numa cruz, que para aquela época morrer no madeiro era sinônimo de alguém que era maldito. Jesus, ele se fez maldito morrendo numa cruz. O Pai o ressuscitou. E foi-lhe dado toda a autoridade nos céus e na terra. Cristo detém autoridade sobre tudo e todos. Efésios 1, do 18 ao 21. Eu vou ler alguns versículos e você pode ir anotando para ler em casa, tá? Diz assim, peço que Ele ilumine o coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós? E os que cremos segundo a eficácia do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita em regiões celestiais,
acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Jesus está acima de todo nome, de todo principado, de toda potestade. Ele é o Rei dos Reis e ele disse: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Lembra os inimigos que Paulo falou que compõem a nossa luta? Principados, potestados, governadores. Jesus está sentado sobre todos eles. Jesus está sentado em glória sobre todos eles. E em Efésios 2, versículo 6 vai dizer que Deus também nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou em lugares celestiais. Em quem? Em Cristo Jesus. Agora deixa eu te dizer algo e preste atenção no que eu vou dizer. Jesus está sentado em regiões celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder. O Pai nos fez nos assentar com Cristo no mesmo lugar, nas regiões celestiais. Se estamos com Cristo no mesmo lugar que Ele está, nós estamos governando com Ele em autoridade sobre os inimigos de Deus. Sobre os inimigos de Deus. Quando você adora, você está adorando sobre os inimigos de Deus. Quando você dança, você está dançando sobre os inimigos de Deus, porque você está se movendo em lugares celestiais, onde Cristo está, acima de todo poder, acima de todo nome que existe agora e que ainda pode existir. Aleluia! E aí você disse, certo, você me falou que Cristo tem autoridade, mas onde é que chega na gente? Lucas 10, 19. Vai dizer: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Em Mateus 28, 18, Deus está dizendo, Jesus está dizendo, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. E nesse versículo de Lucas 10, 19, ele está dizendo, eu dou a vocês da mesma autoridade que eu recebi. Sabe o que é que Deus nos deu? Jesus nos deu uma procuração. Mas o que é uma procuração? Segundo o dicionário, é o poder que uma outra pessoa dá a outra de agir em seu nome. É uma autorização. Deus está dizendo, eu autorizo a minha igreja a agir no meu nome, só debaixo da minha autoridade. Deixa eu lhe dizer uma coisa, tem uma procuração sobre a sua vida. Jesus compartilhou da autoridade dele sobre você. Com a procuração em mãos, você passa a responder por aquela pessoa. Você está legalmente autorizado a representá-la. O único lugar que está autorizado pelos céus para representar Cristo na terra é a igreja. O seu corpo, a sua noiva. E o mundo espiritual ele se move por legalidade. Se você dá brecha para o inimigo vai agir. Se você dá lugar para Deus, Deus age. E Cristo, sabendo disso, outorgou legalmente da mesma autoridade que ele recebeu. Porque só pode dar autoridade quem tem. Você não pode dar o que você não tem. E o poder que alguém exerce através de uma procuração está diretamente ligado a ele, à pessoa que está representada. E nesse versículo de Lucas 10, 19, Jesus ele fala assim, eu dei a vocês autoridade para pisarem. Pisar no original, pateô, significa, não é uma pisada delicada não, é esmagar com os pés. Eu acho que você não entendeu. É para esmagar com os pés. Aleluia. Deus nos chamou para esmagar todo o poder do inimigo através da autoridade que nos foi outorgada. Por causa de Cristo, a igreja avança em autoridade e em poder. Por isso que esse tipo de pregação precisa voltar. Porque acontecem muitas coisas nas nossas vidas para nos tirar o olhar de que nós temos essa autoridade.
Porque o inimigo sabe que uma igreja sem autoridade é uma igreja que não oferece ameaça nenhuma para ele. Por isso que tem muito lugar que tem uma igreja atrás da outra na rua, a rua continua a mesma coisa. Porque não se move em autoridade. Mas uma igreja que se posiciona, que sabe a quem está representando nessa terra, aonde você chega, na sua faculdade, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, aonde quer que você vá. Uma igreja que entende a autoridade que tem, quando ela põe os pés no lugar, ela declara: hoje o reino de Deus chegou aqui. Cristo é a origem, é a fonte da nossa autoridade. O cordeiro que foi mudo ao matadouro, que morreu numa cruz e ressuscitou. Pare de ficar quebrando a cabeça em casa, com o seu filho, com o seu cônjuge. Se é seu filho, talvez você tenha um filho que ainda não encontrou a Jesus. Talvez ele está fazendo coisas que te incomodam, que ferem o teu coração. Quem sabe é o teu cônjuge que ainda não serve ao Senhor. Mas haja tranquilo com eles. Mas quando estiver sozinho, você pega a sua procuração e vai para cima do inimigo. Solta a vida da minha casa. Solta a vida do meu filho. Solta a vida do meu cônjuge. Solta os meus negócios. Quando você chegar na sua casa, use da autoridade. Acabou a tua farra nessa casa, nesse casamento, nessa família, porque a minha casa é plantação do Senhor. A minha família é jardim regado pelo Espírito de Deus. Use a procuração. Você vai sair daqui com sangue nos olhos hoje, né? Mas eu preciso alertar sobre algo. Não naturalize o que é sobrenatural, irmão. Eu acredito que uma das armas que o inimigo tem utilizado é distração. Eu não estou falando só de celular, não. Não é só isso, não. Distração é você perder coisas, é você perder tempo com coisas que não tem nada a ver com o seu propósito. E você está ali perdendo tempo. A gente sai de um misticismo exacerbado para um lugar onde o relativismo ganha força. Como assim? Porque quando você está distraído, você não discerne. Então tudo para você é natural. Aquela dor de cabeça, nada mais não. Essas brigas constantes dentro de casa, nada de mais não. Essa angústia, nada de mais não. Já passa. É assim que a gente fica. Mas quem vive distraído no campo de batalha é atingido. Na seleção dos 300 de Gideão, ficaram aqueles que sabiam beber a água vigiando. A distração faz com que nós percamos territórios que Deus nos deu, porque eu abro mão de estar na torre de vigia como um atalaia. O que era um atalaia? Nos tempos bíblicos, nos muros da cidade existiam torres, que uma pessoa ficava ali de vigia, olhando para o horizonte, para saber se tinha alguma movimentação estranha se aproximando, porque um inimigo, alguma nação inimiga poderia se aproximar, tentar fazer um ataque surpresa, então ele precisava estar ligado. Mas quando você está distraído, você olha para tantas coisas e você não percebe o mal se aproximando. E quando eu menos vejo, quando eu menos espero, minhas emoções estão bagunçadas, o casamento já não é mais como antes, coisas que começam a acontecer e você se pergunta, o que é que pode estar acontecendo? Você não sabe nem dar nome ao que está acontecendo. Mas o Senhor vai te trazer de volta para a sobriedade hoje. Vai tirar dos teus olhos todo o encantamento que a distração tem colocado diante de você e vai lhe reposicionar na torre de vigia. Diga não à distração hoje e recupere os olhos vigilantes. Deus vai limpar a sua visão. E no campo de batalha você não vai ser mais surpreendido. Você vai pegar um inimigo de surpresa. 1 Coríntios 2,14 vai dizer: ora, o homem
2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A naturalidade do nosso racional não processa o que acontece no espiritual. Por isso que você precisa discernir o que está acontecendo. Porque senão você vai achar que toda enfermidade que chega na sua casa é normal. Não estou dizendo que tudo que acontece é um inimigo, tá, gente? Vamos ter um equilíbrio aqui. Mas é quando eu tenho discernimento que eu consigo entender. E não tomar tudo por natural. Eu lembro uma vez que eu estava em casa, fazendo um trabalho para a igreja que eu fazia parte. E precisava sair muito rápido, porque a gente precisava imprimir. Enfim, estava uma correria e eu correndo atrás do tempo. De repente, isso não costuma acontecer em casa. A energia. Mas não demorou muito tempo, não. Veio uma autoridade que eu não sei. De Deus, obviamente. Veio de Deus uma autoridade. Eu disse, Satanás, tira tuas patas da energia elétrica da minha casa. A energia veio. Vai você achar que tudo é natural? Eu não estou dizendo que toda queda de energia é um inimigo, não, viu? Pelo amor de Jesus Cristo. Mas quando nós estamos ligados com discernimento, nem tudo que parece nem tudo que é óbvio de verdade. E tinha um episódio que aconteceu isso. O texto, a passagem é muito grande, mas eu vou resumir aqui. Anote aí, Marcos 9, do 14 ao 27, para você ler em casa. Um homem chegou para Jesus falando sobre o filho dele, que estava com espíritos malignos e jogava ele na água e no fogo. E os discípulos tentaram expulsar o nome de Jesus e não conseguiram. Jesus chegou e disse assim, desde quando ele está assim? Aí responderam, desde a infância. E Jesus vira para ele, e a Bíblia é explícita, ele expulsa um espírito surdo e mudo. Aí na cabeça da gente, não, é de nascença. Não, é de nascença. Por isso que nós precisamos entender esse lugar onde nós estamos. A gente às vezes se acostumou com aquilo que a gente não deveria se acostumar, irmãos. Se entrar alguém aqui de cadeira de rodas, tu ora por ela? Que a gente pensa o quê? É a vida, né? Acontece com todo mundo. Enquanto muitas vezes é algo de enfermidade que está ali. Cuidado com o culto, a racionalidade. Tem coisas que não é pela lógica, é pelo Espírito. Nem tudo que parece é. A lei desse mundo é incredulidade, mas a nossa é fé. E quem sabe você não está entendendo tantas lutas e batalhas que estão acontecendo na sua vida. Não se preocupe, é tudo treinamento. O pastor começou a falar isso antes de eu pregar, né? Eu digo, Jesus é sério que ele vai pregar minha palavra. Mas não se preocupe, é treinamento, querido, porque guerreiro não é treinado em rede, em água de coco, não, é no campo de batalha. É no campo de batalha, é no treinamento que você adquire músculo, força, resistência e habilidade com a espada. À medida que você renuncia, nega o seu eu, você vai fortalecendo o seu homem interior, porque você ganha força quando você se dobra. E em Salmos 18:34 vai dizer, ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar o arco de bronze. O treinamento foi tão intenso, a ponto de conferir força aos braços para torcer um arco de bronze. Não se assuste pela intensidade da sua luta, porque treinamento intenso gera força intensa. Treinamento intenso vai gerar força intensa dentro de você. E é justamente esse discernimento, onde eu vou aprendendo a Deus, como agir em cada situação. É durante o treinamento que você desenvolve músculos espirituais. É durante o treinamento que você treina os seus olhos para olhar e dizer, isso aqui não é Deus, não. Isso aqui é Deus, mas isso aqui não é não.
É quando você renuncia e quando você nega a si mesmo e toma a sua cruz. Já estou finalizando. Mas em Efésios 6, Paulo também fala sobre essa armadura e a sua finalidade. Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Como é que eu permaneço firme? Me revestindo da armadura de Deus. E que armadura é essa? Está lá em Efésios 3, do 13 ao 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Sabe o que eu acho interessante dessa armadura? É que 90% dela é defensiva. Só tem um item que é de ataque. Sabe o que é isso que me diz? Não é só para defender, é para você ir para cima também. Não é só para você defender, é para você atacar também. Quem sabe algum desses itens dessa armadura tem se deteriorado durante alguns processos na sua vida. Quem sabe é a sua fé que foi atingida e você abaixou o escudo. Mas hoje Deus vai renovar a sua armadura. Porque eu estou falando com um povo que num som de guerra vai avançar para conquistar territórios. Para dizer, aqui não. Nesse casamento, que vai colocar limite. Aqui não. Tem gente que fica só defendendo e levando. Lembra do treinamento? Ele está usando essa situação para te ensinar. Salmos 144:1 vai dizer: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Ele está treinando teus dedos. Ele está treinando tuas mãos. Ele vai te usar, ele vai te ensinar a usar a espada do Espírito. A espada que não é para ficar guardada dentro de um armário, que não é para ficar aberta na estante em Salmos 91. Não, é para manejar. Passe tempo com a Bíblia, conheça a palavra. A espada de 2 gumes que penetra na divisão da alma e do espírito. A Bíblia é a carta magna do mundo espiritual. É o decreto de Deus escrito. É a sentença do justo juiz. Quando vier pensamento com dúvida do seu futuro, pegue a espada. A palavra de Deus diz que Deus tem um futuro para mim. Quando receber notícia de alguma doença, pegue a espada. Ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando estiver sendo pressionado, pegue a espada e diga: eu posso ser pressionado por todos os lados, mas destruídos não. Quando o medo quiser tomar o seu coração, pegue a espada e declare: o perfeito amor lança fora todo medo. Quando a rejeição quiser achar abrigo no seu coração, pegue a espada e diga: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não preciso mendigar aceitação. Eu sou aceito pelo meu Pai. Maneje a sua espada. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição de fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Deus. O Deus que te convoca para a batalha é o mesmo que te fornece autoridade, treinamento, armadura e armas. E pode ter certeza que se ele lhe colocou numa batalha, ele vai fornecer o necessário para que o saldo final seja vitória. E uma arma que nós temos também na nossa boca: o nome de Jesus. Porque Deus o exaltou à mais alta posição. Filipenses 2, do 9 ao 11, já estou terminando. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus
todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A exaltação de Cristo foi feita pelo próprio Pai que lhe deu esse nome. Por isso, quando você estiver em meio a uma batalha, use o nome que está acima de todo nome. Você não vai com a oração que você aprendeu no livro, você não vai com a oração que você aprendeu de fulano ou de ciclano, você vai em o nome de Jesus. O versículo ainda diz, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra. Meu irmão, há poder nesse nome, há autoridade nesse nome, use-o, então você verá as trevas recuando, o inferno se dobrando, porque a palavra diz que diante do nome dele, todo joelho iria se dobrar. É o nome que faz o inferno tremer, é o nome que faz a enfermidade retroceder, é o nome que desfaz laudo médico, é o nome que faz o mundo falar, o paralítico se levantar, que liberta o homem e a mulher do vício e faz o cativo experimentar cheiro de liberdade. Levante suas mãos, fique de pé. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome, no nome de Gilberto, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão em outras línguas. Em meu nome pegarão em serpentes. E se beberem coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Igreja, desperta para o governo do Espírito, desperta para a autoridade que o Senhor te confiou. Avance na terra, porque com Deus não tem história de retroceder, é marcha de avanço para a conquista de territórios que Ele mesmo nos daria. É marcha de avanço dentro da sua casa, é marcha de avanço dentro dessa igreja, é marcha de avanço da liderança deste lugar, é marcha de avanço para o pobre, para a viúva, para o abatido. Levanta, põe-te em pé e resplandece, veste a armadura, e em tua boca esteja o nome, o nome, o nome, o nome. E Jesus nos deu uma promessa, porque tu és Pedro, e sob essa pedra eu edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. E sabe qual foi a promessa que o Rei dos Reis nos fez? Sabe qual é a promessa que o Senhor do Senhor nos fez? Ele diz logo depois: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão contra a igreja. Dê um brado de vitória. Eu quero ler, para finalizar agora. Êxodo, que diz: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar o carro de Faraó e o seu exército, e os seus capitães encolhidos afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, glorificou-se em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaçou o inimigo. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartir-se a alma deles, saciarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento, o mar os cobriu, afundaram como chumbo em veementes águas. O Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, operando maravilhas? Estende a tua mão direita, a terra os tragou. O Senhor reinará eternamente e perpetuamente. Levante suas mãos.
porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez retornar águas sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em terra seca pelo meio do mar. Vitória na sua casa, vitória na sua vida, vitória na sua família. Levante suas mãos onde você está. Se você é casado, homem, e está aí ao lado da sua mulher, você vai orar por ela. E se você que está aqui não é casada, ou é solteira, ou seu esposo não está aqui, você vai levantar suas mãos e Deus vai tocar em você. Mas enquanto eu estava fazendo essa palavra, eu pensei, Deus me disse para liberar isso. Homens, levante suas mãos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando o anjo visita José, e depois desse encontro ele volta, ele não assume só Maria, ele assume o propósito de Deus que estava em Maria. Você é responsável por assumir o propósito da sua esposa. Pai, eu oro pela vida desses homens. Se você não estiver perto da sua esposa, vá para junto dela. Em nome de Jesus. Coloca fogo na mão desses homens. Coloca fogo na mão desses homens. E agora eu quero que você imponha a mão sobre a cabeça da sua esposa, porque você é autoridade. Em nome de Jesus, nós declaramos mulheres fortes neste lugar. Declaramos mulheres curadas neste lugar. Mulheres saradas. Quem sabe você está olhando no espelho e tem repulsa de si mesmo. O Senhor hoje está quebrando essa ação de baixa autoestima na sua vida. Quem sabe você está carregando palavras de maldição dos seus pais até hoje. O Senhor destrói o efeito dessas palavras sobre a tua vida. Porque nessa noite, com intensidade, nessa noite, sobre a vida das mulheres dessa casa. Se você é solteira, levante suas mãos, Deus vai tocar em você. Se você é casada, a mão do seu esposo está sobre a sua cabeça. Porque o Senhor, enquanto eu preparava essa mensagem, Ele disse: eu estou derramando sobre as mulheres dessa casa não outra coisa, mas potência, 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 potência. O Senhor levantará um ministério de mulheres nesse lugar. E não vai ser um ministério de frescurinha, vai ser ministério de potência. Mulheres potentes como Esther, mulheres potentes como Jael, mulheres potentes como Ruth, mulheres potentes como Maria. Deus está derramando potência sobre a sua vida.